Então hoje nós precisamos de acordar. A igreja está dormindo. A igreja precisa de conversão. A igreja precisa de sair da mediocridade, de não crer, porque a gente está convencido daquilo que nos sustenta. Então nós vivemos uma fé muito mais ou menos. Muito mais ou menos. Perdemos o que está escrito aqui, da coragem de testemunhar um Deus que é vivo. Nós perdemos isso, a gente não se sustenta. Nós perdemos essa coragem que está escrito aqui, que a gente perdeu a coragem de lutar por um Deus que é vivo. Será que de verdade a esperança que nos sustenta, nós damos testemunho dela? Como é que nós estamos vivendo as palavras de Deus? Tudo mais ou menos. Os discípulos de Jesus, os discípulos de Emaús, eles se converteram pela escuta da palavra e pela Eucaristia, quando o Senhor fracionou o pão para eles. Então nós estamos escutando a palavra de Deus, mas ela não está trazendo fruto em nós, porque não acolhemos, não obedecemos, não transformamos. Então fica aquela igreja parada, morna, dormindo. Ela pode ser uma minoria, mas ela pode pôr fogo no mundo, se a gente viver de verdade a nossa fé. Se a gente der a razão absoluta da nossa esperança e dizer, a esperança que nos sustenta, a nossa alegria é Jesus. Ele é a força que nos mantém de pé. Ele é a força que nos une, Ele é a força que nos põe a cada manhã, Ele é que é a força que nos dá para poder passar por qualquer sofrimento. Mas é porque a igreja está junta, está em oração, está em trabalho de conversão. Então se a gente não andar na firmeza, na força da Eucaristia, porque quantas Eucaristias precisam para nos transformar? Só uma palavra transforma, o pão e o vinho. E quantas Eucaristias nós precisamos para serem transformadas? Que a gente precisa receber, para que o nosso coração se mude. Nós precisamos acordar, porque o chamado de conversão é para agora, é para esse momento. Nós não podemos ficar dentro da igreja morto. Sabe aquela comunidade morna, que não faz diferença? Que nós estamos mostrando para o mundo? Que de verdade, que imagem nós estamos mostrando para o mundo? Nós temos que acordar, porque nós somos o testemunho de Deus vivo. Então eu preciso pensar primeiro na minha conversão, porque eu faço parte da igreja. E Deus não está precisando das minhas obras, está precisando do meu coração, mas de um coração bom, de um coração que de verdade crê, de um coração que de verdade, do meio de todas as coisas que vão nos acontecer, de todo o sofrimento, de tudo que a igreja passa, já aprendeu o que tem que fazer, dobrar o joelho, estarmos juntos, orar, suplicar e pedir aquele que nos sustenta. Então precisamos de aprender a viver em comunidade, porque não existe um tesouro maior que Deus nos concedeu, que é a presença dEle conosco. Então hoje, falar sobre isso, lembrar que formamos a igreja, porque assim Deus nos fez, é pensar que papel eu estou de verdade exercendo aqui dentro. Como é que está a minha caminhada contribuindo para que a igreja inteira seja testemunha viva? A igreja inteira seja uma testemunha, que eu faço um papel aqui dentro. Então é preciso que a gente pense nisso, verdadeiramente na minha caminhada pessoal, para que depois eu tenha minha caminhada junto com os outros. Se você cresce, a igreja inteira cresce. É assim. Se um de nós dá um passo a mais com Jesus, a igreja inteira dê um passo a mais. Então nós precisamos de ter na Eucaristia a nossa grande força. A grande força. Aquela força que nos sustenta. Essa consciência de que Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, e Ele está conosco todos os dias. Saber que Jesus deixou para nós, antes de ir embora, um testamento, e que a gente precisa aprender a vivê-lo, que é a palavra, que a gente tanto tem que acolher como partilhar com o irmão, o corpo dele, a mãe dele, a igreja, e nos deixou a paz, que é exatamente a presença dele para nos dizer, não tenhais medo, eu estou convosco. Então, agora eu quero terminar, quero encerrar, pedindo a Jesus que esse encontro seja como um renovo de amor, um amor novo, derramado no coração de todos nós, que seja de verdade um trabalho para que a gente possa trabalhar e crescer na amizade, na concórdia, assim como Pedro e João andavam juntos, eram concordes, rezavam juntos, faziam as refeições juntos, e por isso Deus estava no meio deles, que a gente possa crescer nisso, né? No amor, na concórdia, na amizade, para que a gente possa construir nosso grande castelo exterior e cuidar desse castelo, que é a maior riqueza que a igreja carrega, que é Jesus vivo no meio daqueles que o amam.
Que Deus nos abençoe nesse dia, que possa abençoar os nossos corações, abrir os nossos corações para que de verdade Ele reine, para que de verdade a gente construa uma igreja e que essa igreja revele a face dEle para esse mundo tão necessitado de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.